Oi, meu povo, nossa live Mega Power Ultra Combo especial. Olha aí, cabeleireiro, quero te falar uma coisa. Essa live é para você. Nós vamos falar sobre como você vai construir a imagem do seu cliente. Olha, eu sempre falo uma coisa: ganhar dinheiro é muito bom, mas experimente transformar vidas com a obra das suas mãos. Não tem preço, hein? Então eu vou falar para vocês e entregar, né, coisas que eu não ainda havia entregue, até porque com a experiência, o entendimento e o caminho já trilhado e tanto conhecimento que a gente vem aprimorando, que eu tenho para te falar hoje é especial, acho que eu nunca falei dessa forma, tá? Então eu quero convidar vocês e dizer para vocês o seguinte: fica até o final, porque a cereja do bolo, o fundamental, vem no final. Mas a gente vai conduzir de uma forma que você vai ter muito aprendizado. Eu falo como cabeleireira, tá? Porque você, profissional que trabalha com a imagem pessoal, se você adquire esse conhecimento, se você entende como funciona o processo criativo, você melhora 200% na sua performance, no seu atendimento, na sua forma de abordar. Então, a importância do processo criativo na construção da imagem. Qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é criar a beleza que faz sentido para a cliente. Então, nós temos que ter um caminho para chegar ao ponto de conseguir trazer e comunicar para o cliente, fazer uma comunicação tão efetiva que a gente vai criar a beleza singular de cada um, ok? Então pense nisso. Ganhar dinheiro é bom, mas transformar vidas é melhor ainda. A imagem é tudo, gente. A imagem chega primeiro. Então, se você consegue oferecer ao seu cliente essa personalização, essa maneira singular, esse captar a essência, traduzir na imagem, mas para isso existe um caminho, esse caminho, essa entrega que eu quero te fazer hoje. Na verdade, isso é uma chave. Para mim foi assim, sabe por quê, gente? Quando eu comecei a trabalhar como cabeleireira, eu tinha um desejo muito grande de oferecer essa personalização no atendimento, sabe? Eu tô trocando aqui, gente, porque a gente tá no YouTube e no Instagram, tá? Então, de vez em quando eu vou olhar para cá, de vez em quando eu vou olhar para lá. Mas eu tinha uma ansiedade muito grande de oferecer ao meu cliente essa personalização no atendimento. Mas eu não tinha ferramenta, eu tinha dificuldade. Eu não conseguia, vamos dizer assim, eu não sabia que existia um caminho. E é isso que eu quero entregar para você hoje, que é muito especial. O caminho do processo criativo. Como usar o processo criativo para captar e traduzir, captar a essência, traduzir na imagem. Sejam bem-vindos, todas as pessoas que estão chegando aí, aqui no Instagram, bacana. Então, gente, é isso que eu quero entregar para vocês, essa possibilidade de você usar um passo a passo, na verdade eu diria até um protocolo, porque eu falo assim, Lígia, mas como assim? Para criar a imagem, você vai usar um protocolo? Protocolo que eu quero dizer do processo criativo, tá? Então eu me lembro que quando eu comecei a atuar como profissional, que eu tinha essa ansiedade, mas muitas vezes eu me perdia, porque eu não tinha norte. E é esse norte que eu quero dar para vocês, tá? Fica aí até o final que vai super valer a pena. Eu tô aqui conversando um pouco primeiro, esperando chegar mais gente aí, mas vamos lá. De qualquer forma, nós vamos deixar a live gravada. Bom, gente, uma coisa muito importante sobre a criatividade. As pessoas têm uma noção
de que para ser criativo você precisa ter um dom especial, um talento especial. Eu brinco assim que eu tinha uma cliente que ela falava assim para mim: Lígia, você fica fechada dentro dessa sala aí fazendo as consultorias, que eu fazia consultoria particular, né? E eu tenho a impressão que você fica aí dentro. Eu morri de rir dela. Não tem que entrar em êxtase, em transe para usar o processo criativo. E todos nós temos acesso. Sabe por quê, gente? A grande diferença e o que nos faz ser criativos por natureza, primeiro que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que mais criativo do que Ele, impossível, né? Ele criou o mundo do nada, diga-se de passagem. Então, nós somos a imagem e semelhança deles. Agora, Deus nos deu algo que não deu a nenhuma outra pessoa da raça humana, da raça, né? De todas as raças. Ele nos deu a imaginação. E essa imaginação, ela nos dá condições de criar de forma singular. Mas eu preciso ter uma direção, um norte. Por quê? Eu posso criar segundo o meu achismo, segundo o meu paradigma. Pode combinar com o que o cliente quer? Pode, mas também pode não combinar. Então, é muito importante usar essa imaginação da forma correta, seguindo um passo a passo. E eu quero dizer para vocês o seguinte: se você souber aproveitar, que esse é o grande diferencial que nós temos no método Ligue Face Consulting, a gente traz para você chaves inimagináveis e que vai te deixar confortável na abordagem com o cliente. Muito confortável. Confortável no sentido de você vai ter princípio, meio, fim, norte, direção, razão, para poder conduzir o processo de tal maneira que você consiga fazer essa captação do cliente, tá bom? Então, gente, se nós temos algo que ninguém mais tem, que chama imaginação, né? O ser humano é o único que tem imaginação. Por isso ele consegue criar. Não é para uma casta de pessoas, os publicitários, os artistas, as pessoas que trabalham com a arte criativa, com a criação de um modo geral. Não, senhor. Todos nós temos condições de criar, porque todos nós imaginamos. Gente, dentro da nossa cabeça, nós podemos ir a lugares inimagináveis. Da mesma forma, dentro da nossa cabeça, seguindo uma orientação segura, a gente pode criar de uma forma singular, atendendo a necessidade daquela cliente, criando a sua beleza significativa e única. Não precisa repetir, porque o que a gente mais vê são as pessoas, os profissionais, repetindo a imagem do cliente o tempo todo. É como se fossem réplicas. Por quê? Eles não se baseiam no processo criativo, eles se baseiam nos estereótipos. É chique, tá na moda, e nós não precisamos disso, gente. Vocês já viram a quantidade de cliente frustrado com o cabeleireiro, e maquiador, cabeleireiro, toda a profissão que trabalha no rosto, eu diria. Mas o cabeleireiro, o cabelo, gente, presta atenção, o cabelo. Você sabia que quando você olha para uma imagem, o seu olho acompanha a linha de corte, e acompanhando aquela linha de corte, você tem uma sensação a respeito daquela pessoa? Se ela está triste, se ela está alegre, se ela é forte, se ela é doce, se ela é suave, se ela está brava. As linhas falam, as linhas comunicam. É óbvio que vem também as linhas do rosto, é óbvio que vem também as linhas da roupa, da bijuteria que você escolheu, mas o cabelo no rosto, que é a sede da identidade, o cabelo faz parte do senso de identidade. Então, cabeleireiro, você não pode criar aleatoriamente, você não pode criar de forma, digamos assim, eu acho que eu vou fazer isso. Não existe eu acho que eu vou fazer isso. É preciso entender que atrás daquele rosto, né, daquele cabelo, existe um ser humano com uma vida, com uma história. Então você não pode criar de forma aleatória. Por isso que a gente vai dar esse norte para você. E eu estou te dizendo, fica até o final, porque a cereja do bolo está no final, tá bom? Ok, gente. Agora, vamos lá.
Quando eu falo em criar a beleza que faz sentido de cada pessoa, a primeira coisa que a gente precisa considerar é, para você criar considerando a pessoa e não a sua ideia, o seu pensamento, o seu conceito, né? O seu conceito pré-concebido, ou seja, você tem uma ideia e você quer colocar aquela ideia na cabeça da cliente. Até uma cliente há pouco tempo, uma pessoa conhecida minha falou para mim, eu tenho muito trauma com cabeleireiro. Escuta essa é forte. Por quê? Porque os cabeleireiros, isso fala dela. Eu fiquei tão triste quando eu ouvi aquilo. Porque os cabeleireiros fazem na gente o que eles sabem fazer o que eles querem fazer. Eles não escutam a gente. Aí você, cabeleireiro que está aí, você pode falar assim, não, eu escuto. Ok, mas a reclamação geral é que não escuta. E muitas vezes o cabeleireiro entra nesse caminho porque ele não sabe conduzir o processo criativo, a criatividade, ele não sabe produzir de maneira que ele vá na necessidade da pessoa. Então, a primeira coisa, ele precisa ter pensamento disruptivo. O que é um pensamento disruptivo? Você vai parar de pensar como você pensava antes. Você vai pensar como um artista, que o nosso cliente, na verdade, ele é uma tela em branco, que a gente vai criar a beleza que faz sentido. Ele é uma tela em branco. Pense nisso, que forte, e que entrega esse profissional faz, esse cliente faz quando ele nos confere essa honra de trabalhar na sua identidade, porque o rosto é identidade. Então, não se trabalha no rosto de qualquer jeito ou de forma aleatória. É muito importante ter esse pensamento disruptivo. E pensamento, vamos ver aqui o significado da palavra, que provoca ou pode causar disrupção, que acaba, presta atenção, que acaba por interromper o segmento normal de um processo, que tem capacidade para romper ou alterar, que rompe barreiras, paradigmas, que provoca uma alteração ao redor daquilo que obstrui. Essa palavra ela foi criada pelo Clayton Christensen, que é professor de Harvard. Essa palavra disruptivo foi criado por ele, por essa pessoa. Por que você precisa ter o pensamento disruptivo para poder criar a beleza que faz sentido do seu cliente? Porque não é o que você acha, não é o que você quer, não é o que você entende como belo. O conceito de beleza é muito, né? Ninguém pode bater o martelo e dizer isso é o belo. Pode ser o belo para você. Se a gente considerar os aspectos culturais do conceito de beleza, você se assusta como que os conceitos de beleza são absolutamente diferenciados. Então não podemos pegar isso como regra. O que é belo para você, o que é significativo para você, o que é importante para você, não é necessariamente para o outro. Então você tem que quebrar ou parar de pensar daquela mesma maneira que você fazia antes. Eu vou contar meu caso. Muitas vezes, antes de eu ter esse conhecimento, às vezes a cliente chegava na porta, eu já tinha uma ideia. Eu estava usando a minha imaginação. Estava usando a criatividade. Mas eu não estava usando o passo a passo do processo criativo, que vai me dar segurança na condução daquela conversa para poder criar a imagem do cliente. E quantas vezes eu cometi erros? Muitas vezes acertei, mas muitas vezes errei. Então, o pensamento disruptivo é apagar da cabeça o jeito que você fazia antes e fazer de uma forma diferente. Quando, a partir desse conhecimento, depois que entrou na minha vida, o que eu fazia? A cliente entrava, na minha cabeça era o seguinte, olha, ela é um ser humano que tem uma vida, que tem uma história, que tem um caminho, que está vivendo determinado momento de vida que eu ainda não sei qual é. Então, qual é o meu poder de decidir pelo outro a imagem que ele vai carregar, sendo que quem vai carregar é ele. Eu não tenho esse poder de decidir. Eu posso não induzir, mas eu posso conduzir junto com a cliente. Aí que entra a importância do processo criativo. Existe um passo a passo, gente, literalmente um protocolo.
Eu preciso, como é que fala? Pensar fora da caixa. Falando em caixa, eu tive uma ideia aqui agora. Vamos lá. Você tem sua caixinha. Sua caixinha é sua vida, sua história, seu jeito de funcionar, seu jeito de conduzir a sua vida, sua história, sua percepção do belo, o jeito como você encara a vida. Um dia você está super feliz, outro dia você não está tão legal, outro dia você está mais para baixo. E você acha que as nossas emoções não influem nas decisões que nós vamos tomar com a relação dos outros, na imagem dos outros, com relação aos outros? Óbvio que vai, né? Então, o que acontece? Não podemos definitivamente tomar como base aquilo que nós consideramos o melhor, porque o melhor para mim pode não ser o melhor para o outro. Então, pensar fora da caixa. Eu tenho minha caixinha. Aí o cliente chega, vamos imaginar que o cliente é outra caixinha. E vamos imaginar também que tem diversos modelos de caixinha. Tem uma caixinha que é mais colorida, tem uma caixinha que é mais escura, um laço é mais assim, outro tem mais enfeite, outro tem Foca no Instagram que aqui deu ruim. Ah, é? Tá. Tive que encerrar aqui, só no Instagram agora. Mandei todo mundo pra lá. Ah, beleza. Deu pau lá no YouTube, gente. Então agora a gente vai ficar só no Instagram aqui, beleza. Então, meus amores, presta atenção nisso, como que é importante isso. Eu sou uma caixinha. Eu tenho tal cor, tal lacinho, eu tenho tantas coisas dentro da minha caixinha contém a minha história. Aí o cliente chega, cada cliente é uma caixinha diferente. Eu estou tentando ser prática. Cada cliente é uma caixinha diferente. E essa caixinha diferente de cada cliente, deixa eu mudar aqui já que a gente vai ficar só no... Então, cada cliente é uma caixinha diferente, cada cliente tem uma história, tem um sentimento naquele dia, tem uma vida. Então, eu preciso, de alguma forma, ter acesso a essa caixinha para quando eu criar a imagem, cabelo, gente, cabelo é moldura do rosto, não é uma mera moldura. Faz parte do senso de identidade. A linha de corte que você criou, a cor que você criou, a direção da mecha que você fez, ela tem um efeito emocional sobre a própria pessoa quando se olha diante do espelho e sobre o outro, principalmente sobre ele mesmo, porque a imagem que ele vai criar vai certamente afetar a maneira como ele se enxerga. Por isso que eu não posso fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Ah, Liz, mas eu não faço de qualquer forma, eu tenho maior dedicação, eu converso com a cliente. Eu sei, meus amores, mas eu estou trazendo uma chave maravilhosa para vocês hoje. Entenda essa chave, fica aí, que você vai saber qual é essa chave, tá? Entenda que existe um caminho, eu diria, sobremodo excelente para você fazer essa captação da essência, respeitando o momento, para criar a beleza que faz sentido para a pessoa. É isso, Cíntia. Eu digo para vocês o que eu tenho para entregar para vocês hoje, a chave. Nunca falei como eu estou falando hoje, porque nossos conhecimentos vieram e, enfim, a gente está no gás. Fica aí. Ok, então, se uma caixinha, a minha caixinha é X, a caixinha do outro é 2X e a caixinha do outro é YX, eu já não posso agir da mesma maneira com todo mundo. Eu tenho, de alguma forma, sem invadir a privacidade, acessar essa caixinha. Ah, mas a minha cliente eu já conheço há muito tempo. Tá aí uma coisa que é importante colocar. As clientes mais antigas são as mais difíceis da gente fazer consultoria, porque elas já estão numa relação de entrega. Isso acontece. Por isso que eu falo, não é com todo mundo que você faz a consultoria, é com quem quer e está preparado, tá? Aí a cliente já tem tanta confiança que ela fala, não precisa fazer consultoria. Beleza, não faço, só que depois elas ficam com ciúme quando vê a gente fazendo consultoria com os outros. Mas isso, fecha parênteses. Então, para que a gente... Então, esse pensamento disruptivo é parar de fazer como a gente fazia antes, que já tem a ideia, já conheço o cliente, eu acho que vai ficar super legal. E outra coisa, que a nossa emoção, ela também envolve, não é, Dina? Ela também envolve
a nossa emoção também envolve na nossa decisão ao criar a imagem do cliente. Se eu estiver um momento alegre, eu vou tender a trazer cores mais alegres, a trazer linhas inclinadas que remetem a movimento, ação, leveza. Se eu estiver num dia mais circunspecta, mais fechada, eu naturalmente, gente, vou tender a fazer, sabe o quê? Trazer linhas que fecham, por incrível que pareça. Ah, não, mas eu sou agitado o tempo todo, então eu vou sempre tender a fazer cabelo desconectado, brincalhão. Só que aquela cliente, ela é conservadora, ela é mais fechada, ela não gosta, ela se sente exposta quando o cabelo fica para fora. Então você não pode fazer o cabelo para fora só porque você gosta. Tá entendendo a importância do processo criativo e também das linhas e o que elas comunicam? Que isso numa outra live a gente vai falar sobre o efeito emocional da imagem, as linhas e o que elas comunicam. Mas hoje a gente está aqui para entregar a questão do processo criativo. Fica aí, fica ligado, porque a gente tem muita coisa para falar. Ok, então, gente, para desenvolver a criatividade, eu preciso ter o pensamento disruptivo, considerar o que tem na caixinha do outro, sem desrespeitar ou desvalorizar o que tem na minha caixinha, porque o que tem na minha caixinha é que vai... a minha caixinha que vai criar, é a minha imaginação, mas essa criação, ela tem que ser junto com o cliente. Ela não pode definitivamente ser uma decisão sua. Gente, por mais que você passe uma vida fazendo desse jeito e falando assim, não, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. O dia que você experimentar, fazer dessa forma, você vai se surpreender. Você vai chegar à seguinte conclusão, cara, é diferente mesmo fazer dessa forma. E o mais importante são duas coisas. Primeiro, cada atendimento, a gente fica mais revigorada, mais motivada para trabalhar. Porque cada atendimento vai ser singular, porque aquela pessoa é singular, o universo dela é singular. Então, cada atendimento vai ser maravilhoso, vai ser especial. Por trás daquele ser humano existe uma história. Então, já é uma super novidade. Nenhum atendimento vai ser igual ao outro. E o mais importante é você entender que o que conta não é seguir os modismos. Podemos usar a moda, não a moda nos usar. Para isso eu preciso usar o processo criativo. Por quê? Porque nem sempre o que é moda representa aquela pessoa. E quando a gente fala sobre fazer aquilo com aquela pessoa, criar essa beleza singular, significativa e única, quando a gente faz com direção, a gente tem tanta segurança, gente, que mesmo que chegue alguém de fora e fale, você é doido, você cortou o cabelo, ou então, você fez só isso, a cliente está tão segura que isso não vai afetá-la, tá? Então, a gente precisa usar essa criatividade, essa imaginação para tornar cada imagem da sua cliente uma imagem singular, significativa, única, que represente, que ela olha para o espelho e fala, sou eu. Certa feita um cabeleireiro falou assim para mim, olha o que ele falou, presta atenção, pay attention, presta atenção. Ele falou assim para mim, minhas clientes já sabem, eu sou contemporâneo. Eu olhei para ele e falei, caramba, se ele soubesse a bobagem que ele está falando, então tudo bem, então ele tem um nicho que só vai atender as pessoas que topam fazer mudanças mais radicais, usar as linhas inclinadas, movimento, que é uma linha maravilhosa para se usar, traz leveza para a imagem. Mas se a cliente não tem esse perfil, não se sente confortável diante do espelho, explorando essa linha, aí eu virei para ele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, pois as que são mais conservadoras, manda para mim que eu faço as duas. Eu faço a que é vanguarda, que é a novidade, eu faço a conservadora, eu faço um meio termo, ou eu combino essas duas formas, que eu vou usar linhas inclinadas, linhas curvas, linhas retas.
Eu vou combinar essas formas na linha de corte, na direção da mecha. Eu posso fazer a mecha na diagonal, posso fazer circular, posso fazer reta. E cada uma dessas linhas vai emitir uma emoção para a própria cliente e para a própria cliente em primeiro lugar. Porque o que ela vê é que conta, porque o que ela vê afeta o que ela pensa sobre ela, que afeta o comportamento. Então, há que se considerar que primeiro é cliente. E, naturalmente, em seguida, a cliente, a percepção do outro sobre a cliente, tá? Então, eu falei para ele, você tá perdendo, porque você pode fazer as duas coisas, uma pessoa tecnicamente maravilhosa, trabalha super bem, mas falou essa bobagem. Minha cliente já sabe, eu sou vanguarda. Manda para mim, meu filho, que eu faço os 2, os 3, o que você quiser, porque eu vou fazer de acordo com a necessidade do cliente, não com o que eu acho, nem com o que é a minha expertise. Por isso que aquela cliente que eu falei para vocês falou lá no princípio assim, ela falou para mim que, vou repetir, os profissionais cabeleireiros fazem, tô assim, Patrícia, os profissionais cabeleireiros fazem o que eles sabem fazer e o que eles querem. Gente, é duro ouvir uma coisa dessa. Não é? Um cliente falar isso, que caminho doloroso que esse cliente já passou. E realmente é uma pessoa que sofre horrores com o cabelo, porque ela não encontra gente para fazer o que ela precisa, quer comunicar com a imagem. Isso é forte. Então, gente, vamos lá. Vamos, então, agora chegar na entrega da primeira chave. Vamos lá. Porque eu estou falando primeiro que o passo a passo do processo criativo são 5 passos. E eu vou trazer para vocês para esse passo a passo do processo criativo, tá? Vamos lá. São 5 etapas que são muito importantes serem consideradas e observadas. Se você tem na sua mente o passo a passo do processo criativo, e na hora que a cliente está na sua frente, você vai usá-lo, você vai ter segurança, porque muitas vezes você vai no ímpeto, decide, resolve, e se você não respeita esse passo a passo, se você aborta esse passo a passo do processo criativo, você vai fazer o lugar comum, o que a maioria faz. Não considerar o cliente e fazer o que você acha melhor. Cara, te digo de todo o meu coração, as pessoas estão ansiosas, desejando ardentemente serem atendidas de uma forma singular, sabe? Muitas coisas há que se considerar nesse atendimento. Então vamos lá, processo criativo, passo a passo. Primeira coisa, observação é o primeiro passo do processo criativo. É quando aquela cliente chega e você, não é Lucas? Lucas, meu cabeleireiro, querido, grande visagista. Então, o primeiro passo, quando a cliente chega, você vai naturalmente, uma coisa bacana é você saber que você, sem se dar conta, usa o processo criativo, o que muitas vezes faz você errar ou não seguir, é porque você não conhece sobre o processo. Quando você não conhece, né, então a observação é uma coisa que você já faz naturalmente, porque o ser humano ele foi feito para discernir. E quando a pessoa chega diante da gente, a gente discerne, gente, é uma loucura isso, mas a gente discerne. Como que a gente discerne? A gente olha para a pessoa e o nosso cérebro como é que fala? Que lê a imagem num conjunto de linha, forma, volume, cor. Nosso cérebro olha a pessoa e a gente considera a forma, a sensação que eu tenho e o que aquela pessoa está expressando. Ali o meu cérebro emocional ainda não foi para a razão, está na emoção, faz literalmente um julgamento. A forma como o nosso cérebro processa a imagem, gente, nos fala que a gente julga. Todo mundo julga pela aparência. Eu não julgo, eu julgo, tu julgas, ele julga.
Nós julgamos, vós julgais, eles julgam. Todos nós julgamos pela aparência. Porque o nosso cérebro bate o olho na imagem, olha a forma, tem uma sensação, considera a expressão. Então, a observação é o quê? Você e a realidade. Quem é essa pessoa? O que você está vendo à sua frente? E aí eu vou contar um case, que eu vou trazer esse case durante o processo, tá? O case foi o seguinte, a moça chegou para cortar o cabelo, mas ela ia fazer uma consultoria. E quando ela chegou, ela tinha um formato de rosto bem retangular, uma mandíbula bem forte, um ângulo aqui da mandíbula bem quadrado. Ela tinha um cabelo que, segundo ela, estava assimétrico, porque ela gosta de assimetria, mas não estava assimétrico, estava torto mesmo. E ela estava vestindo uma calça jeans, um tênis e uma camiseta. E ela tinha um jeito meio assim, truncar, assim, bronco, meio até masculinizado. Nada contra, mas ela me passou, meu cérebro registrou. Eu vi a forma, eu tive a sensação e eu vi a comunicação dela, um jeito meio assim, ela sentava meio assim, um jeito meio torto mesmo, Lu. Entende? E aí, bom, meu cérebro já fez um registro e fez um julgamento, gente. Todo mundo julga, não se iluda. Então eu estava ainda na observação. E aí começamos a conversar. E aí ela virou para mim e falou assim: eu vim aqui porque o meu noivo falou para eu vir. E aí já limpei uma coisa na cabeça que poderia ter passado, que não tem nada demais, mas, né, poderia. E aí eu falei assim, ela começou a falar, meu noivo falou para eu vir aqui, porque ele disse que você, olha que coisa linda, aí eu fiquei tão orgulhosa disso, ele disse que você tinha condições de colocar na minha imagem o que ele via dentro de mim, que eu mesma não via. Eu fiquei tão assim, uau, com essa fala dela, porque eu falei, gente, que profundo, que noivo, quero casar com ele também, brinquei com ela. Falei, que noivo maravilhoso é esse? Então ele vê em você algo que talvez você mesma não veja. Porque observação, estou na observação, estou prestando atenção na fala dela, estou prestando atenção em tudo, né? E aí, eu comecei a fazer algumas perguntas, né? Como você se vê diante do espelho? Aquelas perguntas que na hora a gente tem um caminho também para poder fazer uma consultoria. Método Lick fez consulte. Muita coisa maravilhosa. E aí, gente, ela começou a conversar, eu comecei a falar, ela falou, olha, eu sou uma pessoa que, quando o meu noivo falou, ela ia ficar noiva no sábado, quando meu noivo falou sobre vir aqui, eu acho que um pouco eu entendi do que ele queria. Ele quer que eu veja uma feminilidade em mim, que talvez eu não consiga ver. E eu vou te explicar por quê. Olha só, ela mesma contou. E eu estou na observação. Ainda não saí do primeiro passo. Fica aí até o final, que é muito importante, todo passo a passo. E aí, quando ela falou sobre meu noivo vê em mim algo que eu não vejo, ela falou assim, então, eu sou criada na roça com meu pai e 2 irmãos. A minha mãe morreu no meu parto. Então, a minha vida, a minha realidade... Gente, eu só tinha feito uma pergunta para ela, mas a pessoa, quando está pronta para a consultoria, ela fala antes até de você perguntar. E eu, então, vivo uma vida assim. É meu pai e meus 2 irmãos. Trabalho na roça junto com eles. Então, assim, a minha realidade é essa. E aí eu entendi porque que ela tinha aquele jeito até meio que masculino mesmo. E que o noivo enxergava a doçura, o noivo enxergava a feminilidade, a mulher que existia dentro dela. Gente, que coisa linda. E aí eu já comecei a entrar no segundo passo. Primeiro passo, observação. Observa tudo, considera a forma, sensação, expressão, inicia um papo, escuta o que o cliente está dizendo, vai considerando tudo que ela vai falando, mas não cria nada na sua cabeça ainda não.
Ah, já sei. Se você fizer isso de cara, já sei, sabe o que vai acontecer? Você vai abortar um processo que o resultado não vai ser exatamente o que você gostaria ou o que a cliente esperava. Não faça isso. Aí eu entrei no segundo, quando ela deu toda essa dica, eu entrei no segundo passo, concepção. O que seria concepção? É quando você começa no mentaleza, aqui dentro da cabeça ainda, você não pôs para fora, você começa a pensar, a conceber uma ideia. Porque ela já começa a te dar uma direção. Gente, olha só, a estrela é o cliente, siga essa estrela, escute o cliente. Então eu já comecei a entrar na concepção. Porque ela já estava me dando direção, tipo, feminilidade, suavidade, mostrar a mulher que existia dentro dela, quebrar um pouco daquelas linhas retas que traziam uma comunicação de força, que é legal, mas também trazia uma comunicação de masculino que não era a realidade dela. Se fosse, tudo bem, mas não era a realidade dela. Então, na minha cabeça, mas eu não posso, só porque eu entrei no segundo passo do processo criativo, lembre-se que são 5. Eu entrei no segundo, que é a concepção, observei, entrei na concepção, comecei a conceber. Ok, continuei ouvindo. Aí, nesse momento, ela falou comigo, olha, eu gosto de cabelo diferente, eu gosto de cabelo assimétrico, eu gosto de cabelo torto. Ó, ela já me trouxe um traço dela que na imagem não aparecia. Que ela é uma pessoa, vamos dizer, de vanguarda, né? Que gosta do movimento, do dinamismo. A linha inclinada já vem na minha cabeça, né? Mas peraí, como que eu vou combinar a doçura que ela precisa com a linha inclinada? A minha cabeça ali, viajando para criar. Olha a importância disso. Então, ela pode ver que o meu cabelo está assimétrico, mas não estava assimétrico, estava torto mesmo. Eu falei, posso usar um pouquinho nessa linha, mas não posso esquecer que o primeiro ponto é a feminilidade, que mais? Sensualidade, doçura feminina, sem fragilizar, né? Leva mais para a sensualidade do que propriamente para doçura, embora as duas coisas são importantes, e as duas coisas são representadas pelas linhas curvas, e a sensualidade é a curva ampla, né? E já a doçura é a curva que fecha, é o círculo. Bem, enfim, já fui ali, viajando na maionese. Então vamos lá, gente. Primeiro passo, observação. Segundo, concepção. Terceiro passo, materialização. Aí você vai pensar, bom, materializar é botar para acontecer, é fazer, só que não é. É ainda dentro da cabeça você criar a imagem lá dentro. Você não pode sentar na cadeira, pegar a tesoura para fazer o corte ou a cor, ou seja, o que for, sem antes ter construído essa imagem dentro da sua cabeça. Porque a cliente está dando informação e você vai unindo as linhas e o que elas comunicam, vou fazer isso, isso vai... ouvindo o cliente. Inclusive, gente, pode acontecer de no meio do caminho a cliente fala uma palavra que você volta atrás com tudo e fala, eita, peraí, essa palavra dela aí já muda tudo. Então eu começo de novo na observação. O processo criativo você pode ficar indo, ali quando você está no meio dele, você pode ficar indo e voltando até você achar o caminho, né? Mas prosseguir, beleza. Tá no mentaleza. Então, observação, concepção, materialização. Aí eu já sei, peraí, vou fazer umas mechas, o tom de pele dela é quente. Eu já estou investigando tudo isso. Então, o cabelo dela estava um louro assim, meio mortinho. Eu vou fazer, e foi o que aconteceu de fato. Eu vou fazer umas mechas suavezinhas, transparentes, douradas, com um toquezinho de cobre, só para esquentar, para poder trazer um pouco de energia para a imagem, porque ela estava assim com o olho caído, a imagem não estava atraente, né? E como o noivo queria ver a mulher que existe dentro dela, eu falei, vamos explorar isso daí.
Vamos fazer umas mechas na diagonal, que vai trazer leveza, cor quente, vai dar uma quebrada nessa frieza. Estou lá materializando dentro da minha cabeça. Porque quando a gente manda cliente ir para cor ou para o lavatório, se não for fazer cor, isso aqui tem que estar pronto na minha cabeça, gente. A imagem tem que ficar pronta dentro da minha cabeça primeiro. Eu desenho o gráfico da linha de corte dentro da minha cabeça. Se eu vou usar grau, 45, 0, 90, o que eu vou fazer é nessa hora que você cria de fato, dentro da sua cabeça, ok? Então vamos lá. Fica aí até o final, sinta a importância e o valor disso. Primeiro passo, observação, o que vejo à minha frente, quem é essa pessoa, o que ela comunica, qual que é a forma, qual que é a sensação, qual que é a expressão. Segundo passo, concepção, eu vou ouvindo, eu já começo a... É como se eu estivesse fazendo um layout, um esboço, eu busco informação aqui, busco ali, mas ainda não está pronto. Eu estou ali começando a ideia de conceber, né? Conceber a ideia. E aí vem a materialização, eu bato o martelo, já sei o que eu vou fazer. Então pumba, tá lá na minha cabeça e eu formato aqui a imagem. Gente, a imaginação é que nos dá o poder de criar. Então primeiro eu tenho que imaginar. E o nosso cérebro, ele constrói o pensamento a partir ou através de imagens. Então, eu crio a imagem primeiro dentro da minha cabeça, que é a materialização. Eu vou materializar dentro da minha cabeça. Quarto passo, preste atenção. Essa é a hora de colocar a mão na massa. Para toda a área onde se usa a criatividade, né? Então, para o maestro, é a orquestra, né? Quando ele vai começar, é a hora que ele vai, pronto, ensaiamos, fizemos, criamos, acontecemos, agora vamos às vias de fato. Para o cabeleireiro, é a tesoura, o pente, as ferramentas. Para o maquiador, são seus pincéis, sua bancada ali arrumada, tem todo até um ritual, né? A gente tem rituais que são necessários. Em outro momento a gente vai falar sobre os rituais necessários na construção da imagem usando o processo criativo. Gente, é tanto assunto que não dá para falar tudo de uma vez. Fiquem ligados nas nossas lives que a gente vai trazer esses conteúdos de valor para você. Método Ligue, fez consulte. É isso que nós temos para te oferecer. Muita coisa boa, vocês não têm ideia. Vamos lá. Materializou? Então agora você vai para o quarto passo. Observação, concepção, materialização. Quarto passo. Interpretação. Eu vou fazer o quê? Eu vou interpretar. Eu vou colocar a mão na massa. Eu vou fazer a mecha, eu vou preparar a coloração, eu vou pegar a tesoura e cortar. Esse é o período mais longo, principalmente se a pessoa for fazer cor. Porque se ela tiver, por exemplo, com uma cor de cabelo que não é compatível com o tom de pele, meu Deus, já... Beleza se cria com equilíbrio, harmonia e estética. E a cor do cabelo precisa ter harmonia com o fundo de coloração da pele. E outra coisa, cabeleireiros do meu coração, muito importante, é o contraste. Sabia que existe uma maneira de você atender seu cliente de uma forma tão personalizada que você vai saber qual é o contraste dele, qual é o tom de pele dele, se é frio ou se é quente. O cabeleireiro precisa disso, gente. Não tem como viver sem isso para criar uma beleza, uma imagem que faça sentido. E aí, peraí que quase que apagou aqui. E aí, gente, o que acontece? Na interpretação é o tempo maior. Vai colorir, vai isso, pá. Quando ela passou, a cliente passou por todo aquele processo, né? Considerou o contraste. O que é o contraste? É a cor original do meu cabelo com a cor da minha pele. Me fala sobre contraste. Tem pessoas que ficam bem com contraste baixo. O que é o contraste baixo? É quase que a mesma coisa. Então, é aquele gatinho malhado que a cor entra uma na outra e não tem contraste? É o contraste baixo.
Se ela colocar um contraste alto, vai quebrar toda a harmonia da imagem dela. Aí vem o segundo contraste, que é o contraste médio, que é aquele tigre. Você vê as marcas de cores, mas ainda assim eles estão ali junto, misturado, mas não igual o gatinho, aquele gatinho, né, ferrugemzinho, que uma cor vai entrando na outra, é uma coisa só. O tigre você já vê um marrom, um laranja, um amarelo, você já vê mais expressão de cor. É meu caso, meu contraste é médio. Posso até usar o baixo, mas não gosto. O meu contraste é médio. E o contraste alto, gente, é a zebra, preto e branco. Então, aquela pessoa que tem o contraste alto e faz um cabelo, uma cor, que o contraste é baixo, acabou. Acabou com a imagem dela. Tem umas que migram do médio, do alto, para o médio. Gente, mas por que eu tô falando isso dentro do processo criativo? Gente, porque são tudo informações que você precisa ter, conhecimentos que você precisa adquirir para poder construir a imagem com equilíbrio, harmonia e estética. A cliente foi buscar isso. Agora, você constrói a imagem com equilíbrio, harmonia e estética, considerando quem a pessoa é por dentro, ouvindo a direção que a cliente deu. No final das contas, essa moça, o que ela falou? Eu quero feminilidade, suavidade, mostrar meu lado mulher, mas também quero um pouco de reverência, que é o assimétrico que ela falou. Qual foi a escolha que eu fiz? Qual foi a decisão que eu tomei ali junto com ela? Mostrei a imagem para ela validar, o cliente tem que validar, e falei, olha, nós vamos construir uma curva ampla que vai trazer um toque de sensualidade, uma franja na diagonal que vai trazer a ideia do dinamismo e aqui embaixo um leve movimento para fora que vai trazer também a ideia de leveza. Não precisa necessariamente... O seu contraste é médio, Elaine? Legal. Não precisa necessariamente fazer alguma coisa que eu me perdi, que eu fui escutar, que eu fui falar com ele. Peraí. O contraste. Então, se o contraste é alto e a pessoa põe um baixo, já matou o resultado. Então, é muito importante você ter esse conhecimento, inclusive ter os tecidos, que existem os tecidos que você faz o teste. E o legal de você ter o material é que você faz o teste ali na frente da cliente, ela mesma bate o martelo. Nossa, isso aqui não dá certo para mim não. Porque às vezes ela chega pedindo uma coisa que ela viu nas tamelades, que ela viu na internet, que ela viu que é chique, que está na moda. E nem sempre o que é chique está na moda é o melhor para ela. Ah, você vai deixar ela fora de moda? Não. Você vai usar a moda, não a moda te usar. Então, além de você construir a beleza com equilíbrio, harmonia e estética, você ainda vai trazer para a imagem dela aquilo que representa e que corresponde e que responde e que atende à necessidade da cliente. Que aquela cliente... Ó, a Patrícia, que é profissional, excelente visagista, que fez o curso com a gente, ela está dizendo, inclusive a Heloísa, minha irmã, que trabalha com isso, a gente tem esse material, gente, de ver contraste, de ver tom de pele. Isso é fundamental, gente. Se você não tem esse material, procure adquirir, faz muita diferença no seu atendimento e fora que o cliente vai te valorizar 200% mais, né? Então, vamos lá. Primeiro, observação, concepção, materialização, interpretação, são 5, nós estamos no quarto, tá? E aí, todo esse processo, olhou o tom de pele, fez o teste como é que fala? Do contraste, do tom da pele, vamos fazer a cor certa, que vai valorizar, que vai harmonizar, e vamos escolher a linha de corte que se vai usar, tá? Mostra para a cliente, deixa ela validar, deixa ela se sentir segura, entendeu? Daí quando ela se sente segura, aí sim, aí você parte para a ação. Ela sabe o que vai fazer, ela não pode. Você não pode virar a cabeleireira de costa para o espelho e falar que vai fazer uma surpresa. Isso é um assinte. De jeito nenhum. Por quê? Porque aquela cliente, ela precisa saber o que vai ser feito. Ela tem o direito de saber. Quantas vezes, meu amor, você fez um trabalho maravilhoso, deu o seu melhor, tecnicamente perfeito, mas não viu nos olhos da cliente a satisfação e na boca o sorriso?
porque você usou toda a técnica, mas não usou o principal, que é atender a necessidade do cliente. Etapas de alinhamento das expectativas, adorei essa palavra. Isso mesmo, Carola, etapas do alinhamento de expectativas, porque o cliente, quando nos procura, ele tem uma expectativa. E a melhor maneira de atender a expectativa do cliente... Isso, Lu, boba, isso acontece o tempo todo, é triste, mas acontece. Então, o cliente, quando nos procura, ele cria uma expectativa, e se você não alinhar essas expectativas numa boa conversa, numa boa consultoria, usando o processo criativo, você pode gerar nele uma frustração. Priscila, querida, obrigado. Então, entende, gente? Está entendendo o valor e a importância do processo criativo? E aí, agora vem o último passo. Vamos lá. A cliente chegou, observação. Você começa a conceber segundo o que ela vai falando, o que você vai considerando de forma, sensação, expressão. Terceiro passo, você vai materializar dentro da sua cabeça, começar a gerar dentro da sua cabeça a imagem, né? Quando você cria essa imagem, você assina, porque é uma criação sua, você é um artista que está criando aquela beleza singular para a necessidade do cliente naquela hora. Interpretação, põe a mão na massa. Aí você vai usar a tesoura, o pincel, a coloração, né? É execução propriamente dita. E por último, tcharam! Sabe por que cada passo é importante? Porque interligados, eles criam a beleza que faz sentido para a criança, né? E aí, o que vai acontecer? Olha o que a pessoa está falando. Lígia do céu, imagina, ela está usando expressões da análise corporal, sem ver o que está fazendo no seu cabelo. Não tem condição essa história de não deixar a cliente saber o que vai ser feito, né? Exatamente, quando você faz a consultoria, alinha as expectativas do cliente, gostei muito dessa fala, você vai atender essa expectativa. Então, o cliente está tão preparado que pode ser uma mudança sutil, como pode ser uma mudança radical. Mas o cliente está tão preparado que se ele receber uma crítica, ele não vai se importar. Hipoteticamente, digamos que hipoteticamente, a cliente fez uma mudança radical, saiu de um cabelo comprido para um médio, ou para um mais curto, ou então um curtíssimo, já cansou de acontecer. E aí a cliente fez aquela mudança radical. A cliente está tão pronta, tão preparada, tão convicta, tão consciente, porque ela foi abordada da maneira certa, ela foi respeitada, ela foi ouvida, ela não foi induzida, ela foi conduzida com sabedoria, o profissional respeitou o processo criativo, voltou, criou a imagem no mentalês, preparou a cliente. Então a cliente, gente, ela segura a mudança. Porque muitas clientes não mudam porque tem medo de piorar. Aliás, eu vou até trazer, tem uma estatística que diz o seguinte, meus amores, presta atenção nessa estatística. Você está satisfeito com o seu cabeleireiro? A pessoa disse não. E por que você não muda? Porque eu tenho medo de piorar. Desculpe, meus amados, eu sou cabeleireira e eu sei o que é isso. Então, o caminho que você está trilhando, eu trilhei mais de 30 anos, tá, meu amor? Então, me escuta. Então, que triste, que estatística triste que fala isso, que 82% das pessoas não estão satisfeitas com o seu cabeleireiro e não muda porque tem medo de piorar, porque ele cria imagens aleatórias. Então, vamos lá, ele está tão pronto, tão preparado, que ele segura a onda de qualquer mudança de cor. Né, Fê? Então, olha só, eu sei por quê, Fê Mares, Fernando, eu sei por quê, porque você tinha um cabelo comprido, preto, rígido, pesado, que dava a ele sensação de controle. Quando você trouxe movimento, ele falou, opa, cadê minha mulher? Aquela mulher se soltou, eu sei. Então, o último passo,
reinterpretação. Reinterpretação. O que que é? É um olhar de fora. Uma obra só está criada. Você criou uma beleza única, singular, significativa. Então você agiu e atuou como artista. Pois é, Fê. Eram indícios, né? Olha, gente, o negócio é mais sério do que a gente pensa. Então, você criou uma beleza singular, significativa e única, mas a obra só está completa quando há uma reinterpretação, que é o quê? Um olhar de fora. E aí, vamos lá. O que aconteceu que a Fê falou? O olhar de fora pode ser positivo, como pode ser negativo. Por exemplo, digamos que a pessoa radicalizou e saiu de um comprido para o curto. A amiga está lá na recepção esperando. Quando ela sai da sala, que ela vê aquela mudança radical, a amiga arregala o olho, abre a boca. Você é doida? Como é que você teve coragem? Seu cabelo é lindo. Ela olha, estou feliz, estou segura, esse cabelo me representa. E ela se lixa para a opinião. Porque, gente, a opinião, tá, tudo bem, escute, mas, peraí, quem que vai carregar a imagem? Nem a opinião do profissional pode prevalecer sobre o desejo e a expectativa do cliente. O que que pesa, o que que conta, o que que é importante, o que que é necessário? O desejo e a expectativa do cliente. Quem manda na imagem da pessoa é ela e não o profissional. Então você tem que estar preparado para atender todos os tipos de perfil comportamental. As pessoas que são tímidas, as que são conservadoras, as que são excêntricas, as que são dinâmicas, as que são alegres, as que são tristes. Você tem que estar preparado para tudo. E outra coisa, você tem que considerar o momento de vida da pessoa. Há momento que ela precisa de força, há momento que ela precisa de doçura, há momento que ela precisa de sensualidade, quer expressar essa sensualidade. Por que uma mulher, quando separa, a primeira coisa que ela faz é mexer no visual? Porque ela quer comunicar essa mulher dentro dela. Então, gente, essa reinterpretação é um olhar de fora. Eu tenho um amigo que é artista e ele pinta quadros maravilhosos. De vez em quando ele me chama para ir na casa dele e fala: Lígia, vem cá reinterpretar meus quadros. Porque uma obra só está pronta quando há uma reinterpretação, que é um olhar de fora. Aí sim a obra está pronta. E aí o cliente, quando se trata de um quadro, gente, é óbvio que está inserido ali naquele quadro os sentimentos, as emoções, a vida, a história, configurações do artista. Mas no caso do cabelo, que a gente não faz, não é no nosso, é no outro, o que tem que estar configurado ali naquela imagem é o desejo e a expectativa do cliente. E ele fica tão pronto que ele, definitivamente não se abala com nenhuma opinião dada, tá? Agora, uma coisa muito, muito, muito importante é você avisar o cliente. Não são todos os clientes podem levar de 1 até 7 dias para acostumar com a mudança, principalmente se ela for radical, tá? Então, o cliente às vezes leva um tempo. Tanto que se você sentir que o cliente está com muito receio da mudança, não faça. Eu brincava com as minhas clientes assim, vamos fazer a LAJEC. Lígia, o que é a LAJEC? A LAJEC é o estripador por partes. Vamos fazer uma coisa? Eu vou até X. Se até a semana que vem você ficar firme nessa posição, aí eu vou até o final, porque eu sentia que eu não estava pronta para a mudança. E aí eu não cobrava para fazer de novo, gente. Por que eu fazia isso? Meu Deus. Se eu quero gerar transformação na vida da cliente a partir da imagem, promover encontro consigo mesmo diante do espelho, por favor, eu tenho que ouvir o cliente, perceber o cliente no nível e atender o seu desejo e a sua expectativa. Se ele não estiver pronto, não adianta eu fazer uma coisa no meu achismo, não é o meu achismo que conta. Lembra da caixinha? Eu tenho minha caixinha, o cliente tem a dele. Eu preciso perceber ele no nível, que de alguma forma eu consiga
captar coisas de dentro dessa caixinha, para na hora da construção da imagem, eu fazer com segurança e sentir que o cliente abraçou, entendeu, compreendeu e está feliz com o resultado. E aí você vai ver, não tem preço. Oh, meu Deus, não tem preço. É o cliente olhar para o espelho e falar, essa sou eu. Tem preço isso, gente? Pelo amor de Deus, me conta se tem preço isso. Não tem preço. E olha, outra coisa mais maravilhosa que você promove, usa o processo criativo com calma, com sabedoria, prestando uma consultoria, fazendo a coisa certa, usando as linhas e o que elas comunicam, usando todo o conhecimento de coloração pessoal. Quer dizer, você dá ao cliente um atendimento totalmente personalizado. Quer dizer, você faz o cliente feliz, promove transformação na sua vida e na dele e ainda ganha dinheiro com isso. Quer melhor? Hein? Não tem, né não, gente? Não tem melhor. Deixa eu ver minha produção aqui, o que tem para me dizer, que a gente está terminando. Já deu, né? Produção, já deu, né? Mas eu entreguei tudo. Então, gente, a melhor maneira de você conduzir o seu cliente, olha que chave maravilhosa, me diga aí, não é uma chave? Diga aí, é chave, gente? Não é uma chave maravilhosa que eu estou te entregando? Que conteúdo rico? Você saber que existe um passo a passo, existe um caminho, existe uma possibilidade de você criar a beleza que faz sentido para a pessoa, respeitando o jeito de ser, respeitando tudo, promovendo esse encontro diante do espelho, da beleza de dentro com a beleza de fora, promovendo alegria, felicidade, transformação, porque a imagem, gente, ela chega primeiro e ela promove transformação. Aí, Paty, viu? Então, meu Deus, então não tem preço. Fala a verdade. Não tem preço essa entrega que eu tô te dando, hein? Pega isso daí e pensa o seguinte: se você respeitar o passo a passo de tudo isso, sabe o que vai acontecer? Olha, a Duda falou, é uma porta aberta para o sucesso, porque tudo que o cliente quer é ser atendida de forma especial, única, singular, porque ela é única e é singular. Ela não precisa, você não precisa fazer com que as pessoas fiquem se repetindo no outro, mesmo cabelo, mesma moda, mesmo formato de tudo. Não, pelo amor de Deus. Até de ser humano, cada um é um universo, porque você tem que repetir, para com isso, porque tá na moda, me poupe, usa as linhas, usa a moda, não deixa a moda te usar. Então, gravou? Observação, concepção, materialização, interpretação e reinterpretação. Se lá na materialização, isso, Carola, e se lá na materialização, repetindo o outro, se lá na materialização você já está praticamente pronto dentro da sua cabeça, a cliente dá uma fala diferente, você volta para trás e começa tudo de novo. Lígia, mas eu vou gastar tempo com isso, cara. Você vai gastar tempo não, você vai fidelizar uma cliente e aquela cliente vai indicar mais um monte, porque você vai transmitir a ela o quê? Segurança, seriedade, credibilidade, o quanto você se importa com ela, o quanto você entende o valor e a importância da imagem. A imagem é algo, gente, é fundamental. E aí, Cíntia, chaves viraram aí? Agregou valor para vocês profissionalmente? Então, nada de deixar o nosso cliente frustrado. Entender o que as linhas comunicam, usar o processo criativo para criar a beleza que faz sentido para a pessoa. Não queira fazer o que você acha que é melhor ou só o que você sabe fazer, porque esse é o grande problema. O cabeleireiro vai fazer o que ele sabe. Então não é por aí. Beleza? Curte aí, compartilha. Gente, joga esse conhecimento tão importante, tão fundamental, que virada de chave pode dar na sua profissão, você considerar essa fala que a gente trouxe para vocês.
sabe? É profundo, é necessário, é importante, é essencial. Poxa vida, é tudo de bom, tá bom? Então, ó, pega essa chave aí e espera que novas chaves virão, que a gente vai trazer conteúdo, bastante conteúdo de valor para você, tá bom? Então, um beijo, até a próxima. Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente aqui até o final e acima de tudo, usem o conhecimento. E quer saber mais? Método Leak Face Consult. Você terá formação em consultoria de análise facial. E você vai saber começar e terminar a construção da imagem do seu cliente, principalmente, guarda essa palavra, atendendo o desejo e a expectativa do cliente. Mesmo que você não concorde, eu não gosto da imagem. Tipo, eu nunca faria, mas o que conta é o que o cliente quer, não o que você acha. Um beijo, até a próxima. Bom, agora